Começo pelo onde o Pondé começou, ou seja, o Supremo ele não representa nada, ele não tem que prestar satisfação para a população. O Supremo ele é um órgão, ele é um tribunal, por isso que chama superior, ou seja, ele está lá, não tem nada acima dele, por isso que ele é supremo. Depois que o Legislativo definiu regras, leis e etc., quando essas leis entram em algum tipo de conflito, tem um órgão supremo que decide o conflito entre as leis, entre a lei e a Constituição. Esse é o campo deles. Não tem nada a ver de prestar atenção, ele não é representativo, ele não é eleito. Ele não pode representar a voz do povo. Não é isso que funciona. E aí eu me lembro, recentemente estava revendo um pouco alguns desses vídeos sobre os julgamentos, etc. E a primeira vez dessa revisão de vídeos que eu dei uma olhada, que eu vi um juiz do Supremo mencionar essa ideia de representatividade foi o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, na hora de uma discussão com o Gilmar, discutindo a questão do mensalão, estava falando vários anos atrás, ele vira para o Gilmar, ministro Gilmar, e diz o seguinte: Gilmar, ande nas ruas, veja o que está acontecendo nas ruas. Isso não é absolutamente um argumento do Supremo. Ele tem que falar: Gilmar, veja a Constituição, o que está ocorrendo na Constituição. Na hora que um juiz do Supremo começa a querer interpretar não se sabe que mecanismo, só é um mecanismo supremo dele, porque ele deve ser um ser supremo. Consegue interpretar a voz das ruas, e que não é via mecanismo eleitoral, não é via Congresso, não é via nenhum tipo de consulta referendo, mas da cabeça dele, aí o Supremo desandou. Então, aí começou a ter problema. Ele foi se politizando. E aí vem a televisão e expõe esse cara mais ainda. Você tem juiz do Supremo dando entrevista semanalmente, dando opinião sobre questões que estão ocorrendo no Senado, leis que estão ocorrendo no Senado. Assim, aí você não segura mais. Então, nós estamos vendo um ápice de um projeto, e aqui eu tenho uma certa licença poética para falar, porque é uma das questões que eu venho observando de maneira muito crítica há muito tempo. Chega no ápice, onde você converge uma decisão de um ex-presidente, de estar preso ou não, na segunda instância, com uma questão absolutamente institucional, que é se você vai esperar o julgamento chegar ao final ou não. Você misturou isso, pronto, é explosivo. E aí obriga a acontecer isso. Então, assim, o problema está na origem dessa exposição do Supremo que levou esses ministros a tentar um papel político. Aí, retomar isso é muito difícil.